Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 41ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na nossa última unidade de estudo, a unidade 8, que dá as admoestações e as exortações finais. E o assunto que abordaremos hoje em nossa aula é o desafio à santidade e à fidelidade, que está em Hebreus no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17. À luz da visão positiva do sofrimento que o autor estabeleceu na aula anterior, ele agora dá uma exortação pastoral aos seus leitores. Eles devem prosseguir vivendo a vida de Cristo, resistindo à tentação de voltar aos seus antigos caminhos, ainda que tal posição possa parecer menos problemática. Esaú constituiu um exemplo negativo e serve de admoestação adicional aos seus leitores. Essa exortação tem muita coisa em comum com as anteriores, mas ela difere em algo. É que carrega maior carga de persuasão em função das palavras especiais e da discussão. Somente duas atitudes devemos ter diante dos problemas. Uma nos arruína e a outra nos fortalecerá. Qual será a nossa atitude? A teoria tem que ser vivida na prática. Há um apelo à paz e à santificação. O testemunho dos antepassados, o exemplo de Cristo e a disciplina de Deus nosso Pai condicionam-nos a uma vida comunitária harmônica, consensual e fraternal, e santa para a glória do Senhor Jesus e para o nosso bem. A santificação é obra do Espírito Santo em nós, que provoca nossas ações fervorosas, o nosso crescimento na graça e no testemunho cristão, para que o Senhor Jesus seja visto em nós e através de nós. Um servo de Cristo não pode deixar-se dominar pelo pecado e contaminar-se com as mazelas do mundo. Por outro lado, aparecendo no corpo de Cristo, na comunidade da fé, pessoas impuras e profanas, à semelhança de Esaú, que não aceitam a correção da igreja, devem ser excluídas, pois na comunhão dos eleitos em Cristo não há lugar para réprobos, perversos e condenados. A família de Jesus é constituída de pessoas eleitas, chamadas, justificadas, regeneradas e em constante santificação. Nela o pecado, embora exista, mas está sempre e sistematicamente sendo combatido, e pela misericórdia de Cristo, derrotado no corpo eclesial e na vida de cada um dos seus membros reais. Sendo assim, na aula de hoje, vamos enfatizar as atitudes que devemos assumir. Isto é, vencer o desânimo, manter uma relação certa com Deus e com os homens, que devemos permanecer na graça de Deus, nos prevenir contra a raiz de amargura e valorizar os privilégios espirituais. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizarmos a nossa aula. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar de forma rápida as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF, Alessandra Rocha, tudo junto e entre aspas, e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, fortalecer vidas e fortalecer também a fé de cada um com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, diante das Tuas faces nós nos apresentamos para glorificar o Teu nome, e reconhecer que somos necessitados de Ti, para que possamos aprender a Sua Palavra. Suplicamos que nos ajude a praticar o que iremos estudar hoje, que tenhamos uma atitude que glorifique o Teu santo nome através da nossa vida. Nós Te pedimos porque de Ti vem a nossa capacidade. E Te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e petições, e porque tudo que Lhe pedimos, nós Te agradecemos e ainda Te louvamos. É tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.
Desafio à santidade e à fidelidade. Vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansados e fortaleçam os joelhos vacilantes. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vimos no versículo 12 a 17 do capítulo 12 de Hebreus como nós devemos evitar a inconsistência moral. A vara da disciplina pode produzir em nós atitudes de desânimo ou revolta. Por isso o autor orienta a assumirmos atitudes certas. Primeiro, vencer o desânimo. Segundo, relação certa com Deus e com os homens. Terceiro, permanecer na graça de Deus. Quarto, nos prevenir contra as raízes de amargura. E quinto, valorizar os privilégios espirituais. Todos esses pontos destacados, agora nós vamos esclarecer e comentar cada um deles. Tendo o autor de Hebreus dado instruções especiais referentes aos cuidados mútuos de que deve haver em cada um dos membros da igreja, passa agora a analisá-la como um corpo coletivo, bem como a examinar a sua influência mais ampla sobre o mundo. De maneira clara e objetiva, diz aos seus leitores como viver uma vida santa diante de Deus. Ele diz o que fazer, o que evitar e o que aprender da história. Suas observações são ecos de vários ensinamentos das Escrituras. A primeira coisa que devemos fazer é deixar de lado a falta de coragem e as reclamações diante das circunstâncias adversas. A vida de fé não é fácil e nem fica mais fácil diante disso. Devemos aceitar a disciplina da adversidade e sermos fortalecidos através dela. Fortalecido as mãos e os joelhos, qualquer defeito pelo desuso será curado. A verdadeira fortaleza de caráter demonstra-se quando a pessoa concentra suas energias no tempo da adversidade. Devemos observar que a vara da disciplina pode produzir em nós atitudes de desânimo ou revolta. Por isso o autor orienta os crentes a assumirem uma atitude certa ante a disciplina divina. Primeiro, nós devemos vencer o desânimo. Há momentos, embora como vimos na aula passada, que diante da corrida nós ficamos cansados, com as mãos decaídas, desanimados, e os joelhos trôpegos, isto é, desesperados. E nesta hora, precisamos vencer o desânimo e até mesmo o desespero e prosseguir, pois essas dificuldades do caminho não são para nos derrotar, mas para nos amadurecer, conforme Deus quer. Os caminhos naturais usualmente são tortuosos, evitando as dificuldades em vez de enfrentá-las. Um caminho certo precisa ser preparado, e isso com certo esforço. Por isso o autor encoraja os corredores a examinarem cuidadosamente a pista antes de começar a corrida, porque podem existir desníveis que nos levam a quedas e acidentes. O corredor corre o risco de torcer o tornozelo e ser desqualificado para a corrida. Alguns corredores são deficientes, há mancos, isso é, com dificuldade mental. Mesmo os mancos devem persistir, continuar e completar a corrida. Esta corrida que nós crentes estamos participando não se trata de uma competição entre os competidores, e sim uma cooperação, pois somos uma família, um só time. Assim devemos ter cuidado uns pelos outros. E esta é a ênfase demonstrada em toda a Epístola aos Hebreus. Outro ponto destacado a ser comentado é que devemos manter uma relação certa com Deus e com os homens. Uma vez que Deus é o Deus da paz, que através do nosso Melquisedeque, Jesus, o Rei da Paz, temos desfrutado da paz e reconciliação,
Devemos, em nossos relacionamentos diários, lutar pela paz com todos. É bem verdade que muitos de nossos problemas vêm das pessoas. Elas nos ferem, nos decepcionam, nos perseguem e testam a nossa paciência até o limite. Devemos aproveitar esse tempo para aprender a viver em paz com essas pessoas. Não podemos permitir que os outros arranquem do nosso coração o amor e nos encha de ódio. Se permitirmos isso, eles terão nos derrotado. Não podemos permitir que os outros determinem como vamos reagir o que eles nos fazem. Não podemos terceirizar nossos sentimentos. Não podemos caminhar bem quando estamos em guerra com os outros. Não podemos permanecer vitoriosos na corrida quando nossa alma fica carregada de fuligem do pecado, por não exercitarmos o perdão. A santificação precisa seguir a paz. O progresso em santidade não é opcional, mas uma necessidade absoluta, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Tanto a paz quanto a santificação precisam ser buscadas se quisermos contemplar ou completar a nossa carreira. Essa paz requer esforço. A união entre a paz e santificação aqui é a advertência de que não devemos buscar a paz a ponto de comprometer a santificação. O cristão busca a paz com todos, mas busca a santidade também. Assim, a busca da paz não pode sacrificar a santificação. A santificação é obra do Espírito Santo, foi estabelecida como objetivo do cristão. Se nós nos lembrarmos de que o sofrimento e a santidade vêm coligadas, um produzindo o outro, poderemos ver a presente exortação como sendo especificamente pertinentes. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ao falar das bem-aventuranças, ele se refere aos puros de coração, que verão a Deus, e os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. A disciplina de Deus deverá ter efeito em nossa vida, a fim de evidenciarmos esses efeitos. Não devemos ceder ao desânimo. Aprendermos a viver em paz com o próximo e sermos mais afáveis, razoáveis, compassivos, carinhosos, altruístas e atenciosos. Todas essas qualidades nos tornarão melhores servos de Cristo, melhores embaixadores, melhores ganhadores de almas, melhores exemplos. Utilizemos o problema que advém dos relacionamentos com pessoas para desenvolvermos essas qualidades. Contudo, não podemos deixar de concentrar na santidade do caráter. Na vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem o Senhor. Ele permite as experiências dolorosas para percebermos a falsidade de muitos desses pensamentos, dessas ações e atitudes. Nosso coração é enganoso e não percebemos os nossos erros e, através da disciplina divina, aprendemos a ser mais santos. Mais uma vez digo, o progresso da santidade não é opcional, mas é uma absoluta necessidade. Se não estivermos progredindo em santidade, é sinônimo de que estamos fora da corrida. Sem santidade, nós jamais alcançaremos a linha da chegada da corrida e nem receberemos o prêmio. Outro ponto que destacamos é que devemos permanecer na graça de Deus. Está correto dizer que os crentes hebreus começaram sua vida na fé somente pela graça salvadora de Deus e somente pela graça poderiam continuar. Um crente em pecado aparta-se da graça de Deus. Somos salvos pela graça e devemos continuar firmes na graça. A graça é o ambiente no qual se desenvolve nossa corrida. A graça de Deus representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido ao seu povo. Outro ponto que levantamos e que merece esclarecimento é que devemos nos prevenir contra a raiz de amargura. O autor nos deu uma imagem da agricultura. O autor olha para a igreja e compara uma pessoa que perdeu a graça de Deus e se desviou a uma raiz amarga. Essa figura é tirada, sem sombra de dúvida, de Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Vamos ler? Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vai servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga.
Essa pessoa que abandona a fé e passa a servir a outros deuses causa problemas no meio do povo de Deus ao perturbar a paz. Com palavras amargas, ela priva os crentes de santidade. A amargura perturba quem nutre e contamina as pessoas à sua volta, pois atraem os outros ao problema e são forçados a tomar partido, semeando a discórdia entre os irmãos. É claro que a amargura se relaciona também ao ressentimento, à mágoa, ao congelamento da ira, ao desejo de vingança. Uma pessoa amargurada vive perturbada, não tem paz, está em conflito consigo mesma. Tudo ao seu redor fica cinza. Sua alma está escura, sua mente está perturbada, há uma tempestade no coração. Essa pessoa contamina, destila seu veneno, espalha seu mau humor. O perdão é o antídoto para essa raiz de amargura. Lembre-se disso. Ter uma vida perdoadora fará com que o nosso coração seja guardado e protegido. O último ponto a ser comentado na aula de hoje é que devemos valorizar os privilégios espirituais. Aquele que ama qualquer coisa do que a bênção do Senhor está destruída. Esaú foi um homem impuro e profano. Vimos isso em Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34 e no capítulo 27, do versículo 30 a 40. Tratava as coisas santas como comuns. Ele fez deliberadamente escolhas erradas que geraram consequências para ele e sua família. Ele se casou com mulheres cananeias, fonte de sofrimento para os seus pais. Está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 35. E quando mais tarde percebeu o sofrimento dos pais, ele se casou ainda com Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, com o propósito de atormentar e afligir ainda mais seus pais. Está em Gênesis capítulo 28, versículo 9. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, trocando-o por um prato de comida. Deu mais valor ao estômago que às realidades espirituais. Demonstrou total indiferença às promessas espirituais que Deus havia concedido ao seu avô Abraão e a seu pai Isaque. Esaú demonstrou também arrependimento tardio. Esse é o perigo para o qual o autor de Hebreus sempre nos alertou. Desviar-se de Deus é muito perigoso. Esaú desprezou os privilégios espirituais e cruzou aquela linha invisível do ponto sem retorno. De nada adiantava sentir remorso, pesar, verter lágrimas, fazer súplicas ou desejar aquilo que desprezava e que perdeu. Nada podia trazê-lo de volta. Esaú não demonstrou sinal algum de arrependimento, somente de raiva para com o irmão Jacó. Portanto, com suas lágrimas, ele buscou somente a bênção, mas não o arrependimento. Não houve um reconhecimento por parte de Esaú do desprezo que tinha às coisas espirituais. A descrença conduz ao endurecimento do coração e à apostasia. Esaú foi culpado do pecado deliberado, de cujas consequências ele não encontrou libertação, devido ao seu coração endurecido. Esta é a lição apresentada aos hebreus que estavam contemplando a possibilidade de praticar um ato de pecado premeditado na forma da apostasia, ou a volta à tradição de Moisés. Para o escritor de Hebreus, a ilustração advertência parecia óbvia. Nós devemos saber que a descrença conduz ao endurecimento do coração e à apostasia. Aquele que se desvia do Deus vivo descobre que Deus o rejeitou. Portanto, nós devemos lutar pela paz e santidade, evitar a imoralidade e a profanação, e saber que cair nas mãos do Deus vivo é terrível. E, principalmente, não tratar as coisas santas como comum. Por exemplo, ao entrarmos num templo de adoração, devemos ter reverência que o lugar merece. Este lugar não é comum. É ambiente em que o nosso Deus fala aos nossos corações. Pensem nisso. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. A sociedade de hoje apoia o individualismo. E esse pensamento, infelizmente, tem também chegado até a igreja. Mesmo que nós cantemos vigorosamente, não estamos divididos, somos um só corpo, cada um segue o seu próprio caminho. A Escritura ensina que os membros da igreja precisam de cuidado espiritual e direção.
O pastor cuida do rebanho de Deus. A visita pastoral é estritamente para o propósito de ajudar o rebanho espiritualmente e é necessária para fortalecer a unidade da igreja, pois analisa as necessidades espirituais do rebanho e ministra uma palavra de encorajamento. Como todo agricultor sabe, a negligência causa o crescimento e a multiplicação das ervas daninhas. Da mesma forma, negligenciar as responsabilidades pastorais na congregação causa desvio de membros da igreja. Um membro que está se desviando, num dado momento, se separará da igreja. A verdade da questão é que a separação da igreja, inevitavelmente, leva à separação de Deus. Como membros do corpo de Cristo, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que os membros se desviem de Deus e de sua palavra. Nós temos a responsabilidade solene de guardá-los contra sinais de descrença e desobediência, promover a paz e a santidade e incentivar a unidade e a harmonia da igreja. Encerramos aqui, queridos, a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, quão maravilhosa é a sua palavra e poderosa para nos ensinar, corrigir, confrontar e gerar em nós santificação. Glorificamos ao Senhor por sua imensa misericórdia com as nossas vidas e por nos dar a oportunidade de sermos moldados pela palavra de Deus através da ação do Espírito Santo em nós. Queremos praticar este ensino, ter ânimo diante das adversidades, depositar a nossa confiança cada vez mais na sua palavra e na sua promessa. Que a nossa comunhão contigo e com os nossos irmãos seja cada vez mais intensa e maior. E que, sobretudo, saibamos tratar as coisas espirituais com a sua devida reverência. Pois, como a sua palavra mesmo diz, as coisas espirituais, dons e talentos são eternos, nas quais devemos buscar com afinco e alegria, pois essas coisas permanecerão para a tua glória. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos despedimos neste momento, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá!